Pai, está aqui presente o gestor da Escola Rosena Sarney, da cidade de Pindamonhangaba, o Marcos. Primeiramente, Marcos, obrigado pela sua disponibilidade, por meio de tantos afazeres, você se disponibilizou e tirou um pouco do seu tempo para fazer essa entrevista com a gente. Qual a sua formação acadêmica e sua experiência na docência e agora na gestão da escola? A minha vida como docente, ela começou com o curso de licenciatura em Educação Artística, né? Como professor de arte, então eu senti necessidade de aprimorar para poder passar uma aprendizagem melhor para os meus estudantes. Então me licenciei em História, depois me licenciei em Pedagogia, porque eu já estava vislumbrando uma gestão, né? Uma questão pessoal, querer participar. E depois Psicologia, né? Principalmente por causa desse cenário que a gente está vivendo hoje. Essa escola que é uma escola polo, justamente para atender as necessidades especiais, então mais do que nunca a gente tem essa necessidade de conhecer um pouco mais da psicologia para poder estar inserindo esse processo de inclusão social aí com esses estudantes. Quais as estratégias pedagógicas você pretende implementar na escola no início da sua gestão? Então, quanto a isso, eu acho muito importante a gente trabalhar a questão da família. Essa parceria família-escola, ela é de extrema importância para o sucesso do estudante. Então, assim, a família, ela é quem vai dar a base, aquele suporte para tudo que acontece dentro da escola. Então, uma das questões que eu coloquei no meu plano de ação para poder estar trabalhando quanto gestor, foi justamente essa aproximação da família com a escola. Você acha que o fator socioeconômico, assim como a localização da escola, influencia no aprendizado do aluno? Eu não considero isso um fator primordial, porque nós conhecemos muitas histórias de sucesso de pessoas que vieram de bairros que eram totalmente vulneráveis. O que eu acredito que seja importante nesse sentido é a família estar pronta para poder ajudar e colaborar na educação daquele estudante e o próprio estudante, ele entender que ele precisa da educação para poder seguir em frente. Exatamente. A questão da vulnerabilidade, ela pode ser assim, um fator a mais, uma questão de dificuldade, mas não é o ponto principal. Dentro do meu processo aí, enquanto ser humano também, eu nunca gostei muito dessa questão de vitimização. Então eu acho que vitimiza-se muito e pouco se age. Quais os aprendizados do tanto que você passou como docente e coordenador pedagógico você vai levar agora para a direção da escola? Muita coisa mesmo, porque eu acho interessante que, e eu costumo falar isso para a minha equipe, eu acho que a questão da gestão, todo professor, todo docente deve ter experiência na gestão. Por aquilo, né? Todos. E seguindo a hierarquia mesmo, porque eu comecei como professor, depois eu me tornei coordenador de área, depois supervisor escolar e atualmente eu estou como diretor escolar. Eu fui exatamente pegando etapa por etapa. E a cada etapa dessa, um aprendizado. Então, assim, a figura do diretor, por exemplo, como algo distante do aluno, é algo que eu já não faço. Porque eu, quanto professor, na época que eu estava dentro da sala de aula, eu sentia a necessidade dessa aproximação com o meu estudante. Então, quer dizer, um gestor mais próximo significa um gestor mais presente. Você conhece as necessidades dos alunos. Exatamente. Quais as principais diferenças você sentiu entre a escola que você trabalhava e a atual em que é gestor, que é estrutura, ensino? Cada realidade é uma realidade, eu não gosto de fazer comparações. Eu acho que quando a gente compara, a gente se frustra, né? Primeiro que eu venho de uma escola de tempo integral, de rede estadual, e eu tinha muito mais equipamentos, eu tinha muito mais espaço e recursos para poder trabalhar, né? Quando eu chego aqui, eu encontro um público diferente, um professorado diferente, então são realidades muito distintas, tá? Mas que pode acontecer de se tornar uma história de sucesso também. É isso que a gente busca. Quais são as habilidades mais importantes para um gestor desenvolver no decorrer da sua formação? Sem dúvida, a primeira é a liderança servidora. A gente lidera a partir do exemplo. Não adianta eu dizer, você precisa chegar no horário se eu chego atrasado. Né? Então eu preciso chegar no horário para que ele perceba que o que eu faço é uma prática minha.
né? E a partir daí ele me tome como exemplo para poder fazer igual. Então eu acho que a principal aí seria a liderança servidora. A segunda é empatia. A gente precisa ser empático desde o vigia até os nossos estudantes. E eu acredito que também ter conhecimento é uma outra questão. Eu acho que o diretor, ele precisa, mais do que qualquer outro, estar antenado com tudo que está acontecendo. É Constituição, é LDB, né, é ECA. Então, a gente precisa ter esse arcabouço aí de conhecimento para poder fazer acontecer a gestão escolar. Como professor e atualmente gestor, quais dificuldades você mais vislumbra que a classe enfrenta na sala de aula? Hoje tem muitas, mas se eu for te dizer... Principalmente no EJA. Não, na verdade o EJA, ele é o mais tranquilo dos turnos, porque o EJA, tu já pega um pessoal que já é vivido, que já é experiente, e muitas das vezes eles vêm atrás porque eles sentem a necessidade de ter esse estudo, né, de ter esse conhecimento. Então, na verdade, é uma modalidade que é pouco entendida, né, é muito necessitada e que não dá tanto trabalho assim. Agora, quando a gente fala assim nessa questão de dificuldade, por exemplo, o estudante que tenta te afrontar, né, tu tem que fazer o papel da família para que ele, dentro da escola, porque não é necessariamente isso. Eu confesso que eu sou totalmente contra dizer que professor é psicólogo, é assistente social, é isso, é aquilo. Não, professor é professor. Quando eu decidi ser professor, eu estou me licenciando, eu estou buscando conhecimento dentro daquela área. É claro, como eu falei anteriormente, empatia ela é necessária, é uma questão de humanidade, mas não uma obrigação daquele profissional. E quando diz que o professor pega tudo isso, é muito peso para ele e, ao mesmo tempo, desmerece as outras profissões, né? Já que a gente não tem o arcabouço de conhecimento que eles têm para lidar com determinadas situações. Eu acredito que o professor ele é uma espécie de guia, né? Assim, ele percebe e encaminha, né? Porque ninguém melhor do que ele que está ali no chão da sala de aula, que está vivenciando todos os dias com aquele aluno, para conhecer aquele estudante mesmo. Como você pretende envolver mais a comunidade nas atividades da escola? Eventos. Eu gosto muito de eventos. Seminário. Eu já percebi que reunião de pai, ela se torna muito enfadonha, então o povo não vai. Geralmente os pais eles pensam que eu vou estar lá porque o povo está falando mal do meu filho, então eu nem vou, para dizer que ele não estuda, para dizer que é isso. Então não, o que a gente quer, inclusive é um dos meus projetos aí que está no meu plano de ação também, é começar a chamar esse pai para cá para premiar aquele estudante que foi nota 10 dentro do bimestre, para poder olhar o esforço daquele estudante numa amostra científica, né? Ou seja, não é trazer o pai para reclamar, mas trazer o pai para poder ver o que o filho dele anda fazendo de bom aqui dentro. E em caso do EJA você faz como? Já que eles já são adultos. No caso do EJA, o que a gente faz? A gente vai trabalhar também com eventos, mas eventos que sejam voltados para o público. Nós temos um que se tornou o carro-chefe da modalidade, que é o Soletrando. Por quê? Porque quem vem para o EJA, ele vem basicamente buscar a alfabetização, né? A questão da leitura, da escrita. Então, a gente traz aí o Soletrando, que é justamente esse jogo de palavras, essa brincadeira gostosa que tem, e eles se envolvem. E eles gostam de trazer outras pessoas para poder olhar, principalmente da família deles. Qual conselho você daria para os jovens que estão fora da escola atualmente? Que procurem o conhecimento liberta, né? E quanto mais você tem conhecimento, menos manipulável você é. Ou seja, eu não preciso de muito para poder manipular quem não sabe nada. Dentro desse universo, né, da educação, a gente vê universidades abrindo, a gente olha um monte de recurso para escolas, aquela coisa toda, mas se eu disser para vocês que apenas 2% da população ela tem acesso ao ensino superior, vocês acreditam? Isso é estatística. Então, quer dizer, 98% da população não chega ao ensino superior e menos de 1% tem pós-graduação estricto sensu, que é mestrado e doutorado. Ainda é muito pouco, perto de uma população gigantesca que é a população brasileira. Nós vivemos em um mundo de alienados, né?
e eles não conseguem perceber isso. É incrível. Então, eles são muito fáceis de ser manipulados. O que você espera deixar de legado na escola Rosiana Sarney para o futuro, do próximo gestor? Eu espero deixar uma escola viva, uma escola que realmente fale, comunique. Não é a questão de estrutura, por isso que eu digo, é muita questão do que eu quero, é a qualidade. É a qualidade que o professor oferece do ensino e a qualidade que o estudante oferece para ser aprendiz. Né? Essa relação ela precisa acontecer para poder ter sucesso. Então, isso faz com que a escola ela se mantenha viva e é isso que eu tento promover. É deixar de legado. Né? Exatamente. Chegou o fim da nossa entrevista, eu quero novamente lhe agradecer pela sua disponibilidade e por nos ensinar algo a mais. E quero lhe perguntar se você autoriza a imagem desse vídeo. Com certeza. Quer complementar alguma coisa a mais? Falar um pouco a mais? Eu acho que as perguntas já foram bem interessantes, né? Eu acho que já deu para a gente ter aí uma base do que é a educação e do que ela representa para a sociedade.